Boa noite a todos. Amém, irmãos? Como é bom estar aqui com vocês novamente, com essa responsabilidade gigantesca de compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, nessa noite. Desde já agradeço a oportunidade de poder compartilhar cada vez mais dessa fé do nosso Deus. Antes de mais nada, meus irmãos, eu gostaria de trazer a vocês a reflexão de algo. Pensa agora aí no seu lugar, você que está nos assistindo também em casa, no seu maior problema. Qual é aquele maior problema que você tem que te impede de ter uma vida plena? Sabe, aquela vida que você gostaria de viver e por algum motivo hoje você não está ainda vivendo esse seu sonho, aquilo que você deseja. Pensa nessa cena. De repente você se encontra na beira de uma estrada, seguindo o seu caminho, seguindo a sua vida, e de repente você descobre que aonde você se encontra existe alguém que pode resolver seus problemas. Qual seria a sua reação mediante a essa situação? Você sabe que ela é a única pessoa que pode resolver os seus problemas. E ela se encontra no mesmo local que você. Olha, provavelmente vocês iriam chamar por essa pessoa. Pensa numa situação financeira, sabe? Poxa, você tem um sonho de ter sua casa, de realizar assim, sabe? Comprar um carro novo. E essa pessoa está lá. Ela é bilionária, rica, cheia de dinheiro e pode resolver esse teu problema. Sendo que ao chegar lá, ao tentar se aproximar dessa pessoa, existe uma multidão. E aí, você precisa gritar por essa pessoa. Mas ao tentar chamar por ela, olha, eu preciso da sua ajuda, me socorre, por favor. E a multidão diz para você se calar. Qual seria a sua reação se alguém mandasse você ficar quieto? Cala sua boca, fica na sua. Olha, eu pelo menos ia ficar revoltado. A única pessoa que pode resolver o meu problema está ali e alguém pede para eu ficar quieto? Não, calma aí. Na história que estaremos lendo hoje, conta algo parecido com isso. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. Ainda pensando sobre isso, eu me lembro que uma vez aconteceu uma situação chata no trabalho e eu e meus colegas fomos chamados para uma pequena reunião ali. E ao sermos chamados, eu não lembro exatamente qual foi o motivo, mas eu lembro que foi algum estresse, algum problema que teve. E ao chamarem a gente, ao meu ver, eu me senti injustiçado naquele momento, porque eu não tinha nada a ver. E ao tentar falar, fica quieto. Olha, meus irmãos, aquilo dali me causou uma revolta. Imagina vocês. Falar, não, mas naquele momento eu pensei, poxa, mas se até uma pessoa que cometeu algum erro, algum crime, ela tem direito a se defender, por que eu, que sou um trabalhador, estou fazendo meu trabalho, não tem como... não vem me calar, não. Ainda mais quando você sabe que você está certo. Igual nessa situação, você sabe que tem aquela pessoa, vamos supor, às vezes você vai passar por uma cirurgia, tem aquele médico que você fala, poxa, eu queria que fosse com aquele ali. Porque aquele ali eu tenho certeza que tem uma mão boa, olha, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Né? E alguém fala para você ficar quieto, né? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz.
Mateus, capítulo 20, versículo 29. Diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Meus irmãos, gostaria de tirar 3 lições dessa história com vocês. São 3 lições do caminho. A primeira delas, se você quiser anotar, é o clamor de uma fé sincera. Meus irmãos, aqueles homens, eles estavam à beira do caminho. Gravem isso. Eles estavam à beira do caminho e ao ouvir falar que Jesus se encontrava naquele lugar, eles tiveram um ato de fé e clamaram imediatamente pelo nome do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Aqui eles tiveram uma fé muito grande. Por quê? Porque eles não podiam ver com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé, eles creram que aquele que se encontrava naquele lugar não era qualquer um. Quantas das vezes eu consigo acreditar, embora o texto não diga, mas eu imagino quantas das vezes eles não pediram ajuda para as pessoas que passavam pelo caminho, pedindo uma esmola talvez, para que pudesse amenizar um pouco da sua dor, do seu sofrimento. Meus irmãos, eu não posso dizer que eu sei o que é estar no lugar deles, porque graças a Deus a minha visão é boa. Mas imagina alguém que por algum motivo que seja por nascença ou por algum acidente, alguma doença, perca a sua visão. Se alguém falar assim, se o pastor falar assim: Moisés, fecha os seus olhos e vai daqui até ali a porta, com os olhos fechados, eu sinceramente, eu ficaria com medo. Mesmo sabendo que não há nada na frente, eu iria bem devagar e com muito medo. Por quê? Porque eu não tenho certeza do que está à minha frente, e se eu não enxergo, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que pode ter no meio do caminho. Então, meus irmãos, isso me chamou a atenção, porque eles tiveram uma fé de que aquele homem que se encontrava na onde eles estavam era o Filho de Deus. Porque eles não apenas falaram: ei, alguém me ajuda? Jesus, como se fosse qualquer um pedindo uma ajuda. Não, eles falaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles creram. Muitos ali se encontravam na multidão, muitos em busca também de curas, de algum milagre, outros curiosos. Mas isso me chamou a atenção, essa fé deles, porque eles, mesmo não vendo, eles creram. Enquanto muitos ali estavam, os fariseus principalmente, não criam que aquele era o Messias. E eles, mesmo sem enxergar com os olhos físicos, eles enxergaram através dos olhos da fé. E com essa reflexão, eu gostaria que vocês pensassem, qual é a atitude de vocês ao saber que Jesus se encontra no mesmo lugar que você? A deles foram de clamar ao Senhor. E a sua? Qual é a sua atitude ao saber que Jesus está aqui? Muitas das vezes,
a gente se esquece que o Senhor está com a gente o tempo todo. A presença dele, ela é real, meus irmãos. Ainda que a gente não esteja vendo com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, nós podemos contemplar o Senhor em nossas vidas. Todos os dias. Nós já sabemos algumas histórias que já contam um pouco mais à frente. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que ele não nos deixaria só. Quando você está no seu trabalho, ele está com você. Quando você está na sua casa, ele está lá. Se você está sorrindo, ele está com você, mas se você estiver chorando, ele também está. Eles ouviram e reagiram. Então eu digo para você, reaja. Reaja, não permita com aquele sonho que eu falei para você, aquele seu maior problema que tem atrapalhado você de chegar aonde você quer, não permita com que isso te impeça. Reaja, meus irmãos. Reaja. Se por algum motivo você também parou no caminho e de repente se encontra até desanimado, sem esperança, reaja. Use a sua fé. Você tem uma fé dentro de você, você tem uma fé dentro do seu coração. Reaja. Não permita com que os seus sonhos venham morrer. Não permita com que os problemas venham ser maior do que o Senhor Jesus. Ao clamarem, tenha compaixão de nós, eles estavam ali naquele momento pedindo que o Senhor olhassem para eles com o olhar de misericórdia. E a misericórdia é nada mais do que a graça de Deus. Ele pediu para o Senhor que olhassem para eles, não apenas com aquele olhar de coitado, sabe? Olha, eu sou um coitado, me ajuda. Porque isso ele já recebia da multidão. Ele recebia daquela multidão de pessoas que passavam à sua volta, ao seu redor. Mas ele pediu, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque eles sabiam que ele poderia olhar com esse olhar de graça, mesmo que eu não mereça, mas tem misericórdia. No versículo ainda 31, diz assim: mas a multidão os repreendia para que se calassem. Quantas das vezes a multidão tem tentado nos calar? Muitas delas são igual nessa história, pessoas. Às vezes você conta um sonho para alguém, um desejo que você tem no seu coração, se essa pessoa não estiver na mesma visão que a sua, se ela não estiver na mesma fé do que a sua, ela fala, não vai dar certo. Isso aí, poxa, olha, eu quero passar num concurso, eu quero fazer uma prova. Isso aí é para quem é jovem. Isso aí é para quem já está estudando há muitos. Isso aí, tudo armação, isso aí não vai dar certo. Às vezes, essa multidão não é pessoas. Às vezes é o medo que você tem. É o medo de ir em frente. Poxa, eu já tenho uma idade avançada, eu acho que isso aqui não é para mim. Quem disse? Respira fundo aí agora. Se você respirou, você tem vida dentro de você. Nada te impede. Nós temos um aliado ao nosso lado, que é o Senhor. Às vezes a sua multidão são os teus pensamentos tentando te sabotar. A ansiedade, é a depressão. Às vezes são tantos problemas, é um vício. Às vezes é um parente seu que se encontra desviado do Senhor e às vezes isso tem esgotado a sua fé. Às vezes isso foi fazendo com que seus olhos fossem fechando, como se você estivesse cego, porque o cego ele não enxerga. E às vezes é isso que está acontecendo na sua vida. Às vezes você não está conseguindo enxergar as coisas ao seu redor, não consegue enxergar a solução para os seus problemas.
Mas uma coisa que a gente aprende com esses cegos, na parte B desse versículo, eles vão dizer assim, ó, né? Porém, gritavam cada vez mais. Vou repetir isso aqui. Porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sabe o que a gente aprende com isso? Perseverança. Seja constante. Não desanime. Você, poxa, mas eu já orei, eu já pedi e não consigo ver o resultado. Ele podia ter desistido. Poxa, eu gritei, Jesus não me ouviu, o pessoal mandou eu calar a boca, eu estou atrapalhando. Talvez eu não mereça. Não. Eles não desistiram, eles foram perseverantes e clamaram ainda mais. Isso significa que se você está passando por alguma coisa, você já pediu e ainda não foi atendido, intensifique o seu louvor, intensifique o seu clamor, intensifique suas orações. Não desista. Não desista. Eles não permitiram que aquela multidão impedisse eles de alcançar aquilo que eles mais queriam, que era o quê? Poder enxergar. Nesse momento, eu quero aproveitar e chamar a atenção para uma situação. Eu não sei, nessa história, em qual personagem você se encaixa. Se você, de repente, é um desses cegos que precisa enxergar algo que hoje você não consegue enxergar. Ou se de repente você faz parte daquela multidão, pois essa multidão ela também tem um papel importante para a gente aprender com ela. Essa multidão ela estava onde? Elas estavam próximas ao Senhor. Elas estavam seguindo Jesus por onde ele ia. Essa multidão ela é bem conhecida na Bíblia. Por onde Jesus estava, a multidão acompanhava. Talvez você seja parte dessa multidão. Olha, Moisés, graças a Deus eu já estou no caminho do Senhor. Eu estou aqui, estou bem. Estou aqui com Jesus. Mas um alerta que eu quero fazer para você e para mim, com certeza, quando eu estava lendo isso, isso me chamou a atenção. Nós devemos ter cuidado para que não venhamos ser como essa multidão, que ao ter uma pessoa querendo se achegar a Ele, ao Senhor Jesus, essa multidão tentou calar. Meus irmãos, que a gente não venha ser esse tipo de pessoa que impede, que atrapalha as pessoas de se achegarem a Jesus. Como tem sido o nosso testemunho lá fora? Será que a gente é aquele tipo de pessoa que facilita a chegada das pessoas até Jesus? Ou aquele tipo de pessoa que, fica aí, fica quieta aí, sai para lá. Ou com as nossas atitudes, a gente empurra, ainda que a gente não diga uma palavra. Mas às vezes a nossa atitude, ela tem um poder tanto de atrair as pessoas para perto de Jesus e para perto de nós, quanto também de afastar. Isso se aplica, me faz lembrar a história onde tinha um homem que ele era paralítico e estava doente, né? E os amigos dele levaram eles até Jesus. Como tinha tanta gente, eles tiveram uma ideia de descê-lo pelo telhado. Essa multidão poderia fazer isso. Não tinha um ali que chegou com um olhar de misericórdia e falou assim: poxa, vamos levá-lo até Jesus, quem sabe ele pode ser curado, ou ainda que não fosse curado, mas vamos levar ele até Jesus para que ele possa ouvir a palavra de vida eterna que só Jesus pode ter, que só Jesus é o caminho, que eles possam ir. Vamos levar eles até Jesus para que eles possam também ouvir aquilo que nós temos ouvido dele, aprendido com ele. Meus irmãos, que isso seja uma realidade na nossa vida, que venhamos ser como os amigos que levaram até Jesus, e não essa multidão que tentou impedir. Não importa a idade, às vezes uma pessoa já de idade, bem idosa, essa pessoa aí não,
ela é importante para Jesus. Ah, mas aquela pessoa é cadeirante, aquela dali vai ser difícil trazer para a igreja, né? Os irmãos tragam. Aqui a gente se une, a gente se ajuda, ela precisa de Jesus. Ah, mas é uma criança, fica quieta aí, ó. É claro, meus irmãos, tudo tem ordem, tudo tem decência. Aqui é a casa de Deus, mas as crianças também precisam ouvir do Senhor. A palavra de Deus diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Elas precisam também. Se a gente lembrar, a história vai dizer que, a Bíblia vai dizer, que também as crianças se achegaram para Jesus. E aqueles que estavam no meio da multidão, inclusive os discípulos, o que fizeram? Tentou impedir com que elas chegassem também. Então, se a gente for ver, existe outras passagens na Bíblia que a multidão, como sempre, a característica dessa multidão são de pessoas egoístas, que estão preocupadas apenas consigo mesmo, com seus problemas, com a sua dor, e se esquecem que o Senhor é para todo aquele que nele crê. Não é apenas para mim. Essa pessoa que está ao meu lado, essa pessoa que é onde eu vou, ela também precisa. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com as nossas dores, com nossos problemas, que a gente se esquece de olhar que o nosso irmão está passando por luta também, que precisa da nossa ajuda, precisa da nossa oração. Então, a segunda lição que a gente aprende é perseverança. Sejam perseverantes, não desistam, não desanimem. Se for preciso, intensifique o seu louvor. Porque nenhuma repreensão, seja da multidão, seja de quem for, silencia um coração em desespero e fé. Imagina se você está enfermo no hospital. Eu odeio ir para o hospital. É muito ruim. A gente está doente, precisando de ajuda, e a gente chega lá, aquela fila gigantesca. Aí você pensa, poxa, eu nem sei quando que eu vou ser atendido. Aí cada hora, aparentemente, chega alguém pior do que você. No hospital você vê que sempre tem um pior do que você. Você acha que você está doente, chega lá, tem um pior. E a tua vez vai ficando cada vez mais ainda para trás. E você está doente, você vê um médico passando, você grita lá, por favor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Quanto mais pior a sua situação, mais desesperado você fica para chamar por um socorro. Então, não permita com que nada impeça você de se achegar até o Senhor. Intensifique as suas orações. A terceira lição: a sua fé específica move a misericórdia de Jesus. O que você quer? Essa foi a pergunta de Jesus. O que vocês querem que eu vos faça? Lembra que eu falei no início? Se você estivesse diante de alguém que é o único que pode resolver os seus problemas, o que você faria? Às vezes você vai gritar, vai pedir um socorro. Mas e quando a pessoa vira para você e fala, o que você quer que eu faça? Você sabe o que você quer? Se você não sabe o que você quer, não tem como você receber o que você quer. Eu fiz essa pergunta outro dia para a Gláucia, brincando com ela. Gláucia, se um milionário aparecesse na sua frente e falasse assim, o que você quer? Ai, calma aí, deixa eu pensar aqui. Eu quero uma casa assim, mas não sei se eu quero uma casa aqui na cidade ou no campo, eu gostaria assim. A gente brincando ali. Aí eu me lembrei disso agora. Então, a gente precisa saber o que a gente quer. E assim que Jesus perguntou para eles o que eles queriam, eles foram certeiros na resposta. Que nossos olhos sejam abertos. O que você quer?
Olha, o clamor deles, a fé que eles tinham, a perseverança deles, fez com que Jesus parasse e olhasse para eles. Versículo 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Olha o que a fé proporciona para aqueles que usam, aqueles que manifestam sua fé. Você tem noção, gente, que através da sua fé, através da sua oração, Jesus, ele para o que estiver fazendo para olhar para aquilo que você está falando? Você já pensou nisso? Porque às vezes a gente está tanto tempo na fé que a gente ora, a gente até crê, mas às vezes a gente não se atenta aos detalhes. Olha, eu oro para tudo. Isso aprendi com a minha mãe, que está ali. Olha, eu perco alguma coisa, caraca, perdi um negócio, Senhor, me ajuda a achar. Daqui a pouco eu vou lá e acho, Senhor, muito obrigado, porque eu achei. Deus, ele ouve as nossas orações em tudo. Porque às vezes a gente acha que Deus só vai ouvir nossas orações se for algo extraordinário. É claro que ele vai te ouvir nesses momentos, mas ele te ouve até nos pequenos detalhes. Então, não deixe de experimentar esse privilégio que nós temos de que Jesus, ele ouve a nossa oração, ele para o que estiver fazendo. Se a gente for, é porque a gente não vai ter tempo, mas a Bíblia, ela conta diversas histórias de quando alguém orou, Jesus, ele parou e grandes coisas aconteceu. A fé, ela é poderosa. Certa vez, Jesus estava mais uma vez na multidão. Jesus, ele gosta de multidão, né? No meio da multidão acontecem coisas extraordinárias. E uma pessoa tocou nas suas vestes. Alguém me tocou. Não foi o tocar, meus irmãos. Muita gente já estava encostando nele. Os próprios discípulos foram, mestre. Tem tanta gente. Mas a fé daquela mulher tocou ele de uma forma diferente. Assim como a fé desses homens. Jesus, ele teve compaixão. Então, meus irmãos, eu digo para você, Jesus, ele é uma pessoa que ele, não tem nem como descrever o Senhor, mas ele se preocupa com você. Ele ouve sua oração, ele teve misericórdia da vida daqueles homens, que quando eles pediu, o que o Senhor fez? Ele tocou em seus olhos e eles foram curados. Em qual área da sua vida você precisa que o Senhor venha tocar hoje? Senhor, eu preciso que o Senhor toque nos meus filhos. Eu preciso que o Senhor toque no meu marido, na minha esposa. Senhor, eu preciso que o Senhor toque na minha enfermidade. Senhor, eu preciso que o Senhor venha tocar, Pai, nas minhas finanças. Tudo tem dado errado. Senhor, eu não estou enxergando a solução para isso. Mas eu te peço que meus olhos sejam abertos para que eu possa contemplar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Use a sua fé. Seja perseverante, porque o Senhor, ele ouve o seu clamor. Jesus, movido de íntima compaixão, tocou neles e eles foram curados. Jesus transformou aquilo que era treva, aquilo que era escuridão total, em luz, meus irmãos. Isso a gente aprende desde o início, em Gênesis. Antes de tudo, disse Deus que haja luz. Então, se tem alguma coisa na sua vida que ainda está, na escuridão, seja um pecado, seja algo que te atrapalha de ter uma vida plena com o Senhor, peça ao Senhor, Senhor, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga a luz que eu preciso, para que eu possa enxergar, contemplar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque quando as coisas têm luz, a gente consegue enxergar aquilo que o Senhor tem de bom para nós, e também enxergar aquilo que estava te atrapalhando, e se desviar daquilo que te impedia de alcançar o objetivo. Naquele momento,
houve um novo caminho. Porque a palavra de Deus diz que, ao serem curados, eles foram curados imediatamente, eles recuperaram sua vista e foram seguindo. Eles seguiram a Jesus. Eles deixaram de estar à beira do caminho e passaram a estar caminhando com o Senhor. Se você se encontra afastado do caminho do Senhor, se você se encontra à beira do caminho, eu digo para você, Ele pode curar você de toda a cegueira espiritual, de toda a fraqueza, de tudo aquilo que te impede de chegar até a Ele. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Porque se de repente aqueles homens não clamassem por Jesus naquele momento, é muito provável que eles nunca mais teriam ele ali por perto. Ainda que tivesse outras vezes, mas se eles não tivessem a atitude de clamar e usar a sua fé, nada aconteceria. Quantos ali seguiam Jesus e não recebiam um milagre nenhum? Toda vez que alguém era curado, ou melhor, a maioria das vezes, o Senhor falava, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Porque é um conjunto, meus irmãos. Aquilo que Deus pode fazer, só Deus pode fazer, compete a Ele, é Ele que faz. Mas aquilo que você tem que fazer, é só você e Deus. É você que tem que fazer. Agora, com todo respeito à dor que, de repente, se alguém se afastou dos caminhos do Senhor que está nos ouvindo pela internet, ou seja aqui, eu peço perdão a todos. Se por algum motivo essa cegueira que causou em você, que te fez ficar parado no caminho, foi culpa nossa, como igreja do Senhor, que às vezes a gente também não sabe de tudo. Nós estamos às vezes no caminho, mas também estamos aprendendo. Assim como os discípulos eram amorosos, faziam muitas coisas pelo Senhor, com o Senhor, mas também erraram. Também atrapalharam algumas coisas no caminho lá, as crianças, outras pessoas. Então eu te peço perdão, em nome do Senhor Jesus. Se por algum motivo nós, como cristãos, não demos algum exemplo que deveríamos dar, ou falamos algo igual aquela multidão, fica na sua aí, e te calamos por algum motivo, eu te peço perdão. Como igreja do Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, eu peço perdão. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Já estou encerrando. Gostaria de chamar o Elton aqui na frente. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Neste momento o Elton estará nos ajudando, cantando um louvor. Gostaria que você meditasse em tudo que a gente falou aqui agora. Se de repente você não lembrar de todas as coisas que eu falei, pelo menos memorize 3 coisas. Tenha uma fé. Tenham fé no Senhor. Sejam perseverantes e sigam o Mestre, em nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho do céu.
Eu era cego, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, Ele estende as mãos dele para ti. quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Erga suas mãos, Ele se encontra neste lugar, meus irmãos. Ele estende as mãos dele para você. E quando você se encontra com Ele, algo muda na sua vida. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estende suas mãos para você. Receba o toque do Senhor agora neste lugar. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Senhor, aqui está, meu Deus, o teu povo. Teu povo se encontra, Senhor, neste momento com as mãos erguidas, Pai. Eu não sei qual é a dor, qual é o problema que essa pessoa tem passado, mas Tu sabes, Pai. Eu te peço neste momento que o Senhor venha ouvir, Pai, a oração que é feita neste lugar. Ouça, Pai, a oração, Pai, do Teu povo, que tem clamado, Senhor, pedindo algo a Ti, Pai, que às vezes é impossível, Pai, para que nós, como seres humanos, venhamos resolver alguma coisa. Mas nós cremos, Pai, que não existe nada impossível. Nada é impossível para Ti. Nós clamamos a Ti porque nós sabemos que quando o Senhor estende a sua mão, algo muda. Algo, Pai, é transformado, Senhor. E assim como aqueles homens, Pai, clamaram pedindo a misericórdia do Senhor, eu peço que a Tua misericórdia, Senhor, que a graça do Senhor venha alcançar, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, dessas pessoas que de repente nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, que elas possam sentir, Pai, o Teu toque, o toque de cura, o toque de milagre, de transformação, Senhor, porque Tu podes, Senhor, todas as coisas. Pai, que essa pessoa que precisa, Pai, voltar para os seus caminhos, que ainda se encontram à beira do caminho, que elas encontrem forças em Ti, que elas venham encontrar, Pai, essa esperança no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, toca agora, Pai, visita essas pessoas que um dia estiveram na Tua presença e por algum motivo elas se afastaram, perderam a visão, Pai, de quem Tu és, de quem elas são em Ti, Pai, mas elas são filhas amadas,
são, Pai, ovelhas do Senhor, e a palavra do Senhor diz que o Senhor resgata as suas ovelhas, o Senhor vai atrás daquela uma que se encontra perdida. Naquela parábola, Ele foi atrás de uma que se perdeu. Pai, quantos filhos, de repente, têm estado nessa situação, parado no caminho? Pai, tem misericórdia, usa-nos como instrumento em Tuas mãos, para que elas venham ser resgatadas, Pai, e trazer de volta para o Senhor. Na palavra do Senhor diz que as suas ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Então, Pai, que através da palavra do Senhor, que é poderosa, que tudo que o Senhor diz acontece, eu te peço, Pai, que a palavra do Senhor venha de encontro, Pai, com essas pessoas que estão precisando ouvir a sua voz, e que elas ouçam, Pai, aquilo que o Senhor tem para elas, e que elas possam voltar, Pai, para os seus caminhos, voltar para a sua casa, em nome de Jesus. E aqueles que já se encontram nos teus caminhos, Pai, que venham permanecer firmes, Pai, com a fé inabalável, e que nada nem ninguém venha atrapalhar ela de estar, Pai, junto de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada um em Tuas mãos, e assim Te agradeço, em nome de Jesus, amém.